Voltamos com a notícia de frente desta segundona. Olha só, hoje tem posse da nova diretoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O presidente da casa, Eduardo Botelho, será conduzido pela terceira vez ao cargo. A Luciana Gavilha conta pra gente. É inédito o fato de que na Assembleia Legislativa a posse da nova mesa diretora vai acontecer de forma virtual através de uma plataforma digital. O fato é que a pandemia também atingiu aqui todo o trâmite na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Hoje, segunda-feira, vão tomar posse o presidente reeleito Eduardo Botelho, a vice-presidente, a deputada Janaína Riva, o primeiro secretário Max Russi e também o segundo vice-presidente, o deputado Wilson Santos, e o segundo secretário será Valdir Barranco. Os jornalistas também vão poder participar de uma coletiva de imprensa. No entanto, a coletiva vai também acontecer de forma virtual, isso por conta da pandemia, para não haver aglomeração e também não incidir aí no risco maior de disseminação da Covid-19. Foi até ressaltado o fato de que em Roraima o STF impediu a posse novamente do presidente da Assembleia Legislativa de lá, daquele estado, porque seria a sexta vez consecutiva e também teriam trâmites que teriam sido desrespeitados, isso de acordo com o regimento interno do parlamento. O presidente Eduardo Botelho já também fez um posicionamento a respeito, disse que a situação da Assembleia Legislativa de Roraima nada tem a ver com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que todo o trâmite daqui foi respeitado e que, inclusive, o próprio Botelho defende que deve sim ter alternância em relação à condução da presidência aqui na Assembleia Legislativa e ele repensa até em fazer uma nova lei para que a alternância de fato seja respeitada. Mas Botelho também fez questão de dizer que tudo transcorreu dentro dos preceitos legais. A posse da mesa diretora, que acontece hoje, segunda-feira, teve o resultado da eleição no mês de junho do ano passado. 22 votos foram favoráveis para a composição dessa chapa. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, viu, Luciana, pelas suas informações. Então, hoje, posse da mesa diretora. Lúcio, E aí o que esperar, de Lúcio, dessa nova mesa, desse novo ano, a Assembleia, as relações junto com o governo do Estado? Eu particularmente acho que será o mais do mesmo, mas não muda muita coisa, né? Mudam-se os nomes só, as cadeiras, não tem muita... Porque a relação, o sistema em si, entendeu? Ele mantém, de certa forma, harmônica e conveniente, tanto para um lado quanto para o outro, legislativo com o executivo, há muitos anos, né? Pois é, de um lado aqui em Cuiabá você tem a Câmara de Cuiabá sendo considerada um puxadinho do Alencastro, mas a Assembleia ela tem uma independência maior junto ao governo, ao Palácio Paiaguás, porque até o presidente tem feito duras críticas ao governador Mauro Mendes. Inclusive alguns projetos importantes que vêm do Executivo, né? Inclusive foi até travado na Assembleia Legislativa, mas é difícil isso acontecer. Na maioria das vezes, realmente, eles se entendem, né? E por conveniência acabam aprovando aquilo que realmente é bom, tanto para um quanto para outro. Não necessariamente para a sociedade. Esse caso do projeto dos aposentados, por exemplo, que é essa PEC 36, esse é um problema sério, porque aí existe realmente um duplo uma queda de braço, né? Uma queda de braço muito grande, uma guerra muito grande, né? Porque tem uma questão que está mexendo com o servidor, né? E os deputados sabem o que é o peso do servidor politicamente. Isso é fato, né? Então é muito mais fácil, né, você ter a Assembleia Legislativa do lado dos servidores, necessariamente nesse caso do projeto dos aposentados, do que necessariamente atendendo à vontade do Executivo. Tudo por uma questão de política, né? Por questão exatamente de não ter problema com o servidor. Preciso lembrar e colocar, né, que lá na Assembleia Legislativa a bancada, né, de sustentação do governo é maioria esmagadora. Sim. Né? Maioria esmagadora. Então, como o professor Haroldo colocou, muitos projetos do governo eles acabam sendo aprovados assim rapidinho, o governo pede urgência, né? Teve aquela questão lá recentemente aí do VLT,
versus BRT, né? O governo pediu autorização lá para mudar... Modal. Não foi o modal que eles autorizaram. Caixa econômica, né? Foi a questão do relacionado com o financiamento. Aí aprova rapidinho, né? Então, falando, mas nessa questão dos aposentados, eles aprovaram lá, praticamente por unanimidade, né? A isenção dos aposentados, o governo vetou, eles falaram que vão derrubar o veto, mas tem essa questão aí da preocupação dos deputados com os servidores. Mas o fato é o seguinte, a bancada do governo é maioria lá na Assembleia Legislativa, mas a Assembleia mantém, né, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de independência do que, eu não vou falar da Câmara atual, né, se bem que a gente espera que não vá, acredita que não vá mudar muita coisa pela formação da mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, mas na legislatura anterior, o que ficou marcado, Sim. carimbado, além de Casa dos Horrores, foi que lá a Câmara era um puxadinho do Palácio Alencastro. É isso? Assembleia. E para não entrar, naquele que será Deve seu continuar. destaque hoje, né? Esperemos que lá em Brasília a gente não acabe tendo um puxadinho do Palácio, lá no Palácio do Planalto. É isso? Você já previu, Só vou né? falar isso. Não, então vamos para o seu destaque, Haroldo. Vamos, Seu olha, destaque. Brasília está fervendo, né? Brasília está fervendo desde que o Supremo Tribunal Federal impossibilitou a reeleição do atual presidente Rodrigo Maia, né? As articulações políticas começaram imediatamente, tanto de um lado quanto do outro. Arthur Rossi. Arthur Rossi, né? Arthur Lira, candidato do Bolsonaro, né? De um lado, e Baleia Rossi do outro, estão batendo cabeça há muito tempo. Mas o Arthur Lira vem há muito tempo, antes mesmo da questão da possibilidade ou impossibilidade da reeleição do Rodrigo Maia, construindo todo um conjunto de aliados, né, para que ele pudesse realmente se projetar e pudesse ser candidato à presidência da Câmara lá em Brasília, né? É uma corrida sem fim, sem dúvida alguma, e agora, a reta final das eleições, está ficando cada vez mais acirrada essa corrida à presidência da Câmara lá dos deputados em Brasília, né? O favorito dessa história toda, Arthur Lira. Segundo os especialistas, né, Arthur Lira vai ter aí em torno de 300 e poucos votos. E o Baleia Rossi, que é o candidato Rodrigo Maia, vai ter 200 e poucos votos. É preciso que se tenha 257 votos. A eleição, o registro da chapa, tanto de um quanto do outro, até meio-dia de hoje eles podem fazer esse registro. A eleição é aberta, não é secreta e presencial, às 19 horas, né? Isso conforme o Supremo Tribunal Federal, que não pediu, de certa forma, não acatou o pedido de alguns partidos para que a eleição pudesse ser não presencial, né? Existem outros candidatos, como diz Erundina é candidata, Alexandre Frota é candidato também, todos, né, com suas articulações e suas pautas, né? Agora, o que é que muda se Baleia Rossi ganhar ou Arthur Lira ganhar? Projetos importantes serão votados, terão que ser votados, né? Terão que ser apreciados, mas a pauta, tanto de um como de outro, será a pauta econômica. Tem a PEC emergencial, tem a reforma administrativa, né? Tem várias reformas e vários projetos importantes que precisam ser pautados e precisam ser votados. A questão do impeachment do presidente, é óbvio que com Arthur Lira ganhando a eleição, certamente isso vai virar fumaça, né? Muito difícil que esse impeachment possa ser colocado em pauta. O Rodrigo Maia já segurou por um bom tempo, por uma série de fatores, inclusive segundo ele, né, para não se perder o equilíbrio institucional, né, certo? A instabilidade institucional. Num momento de pandemia como esse, você tem um pedido de impeachment de presidente. Ele sustentou isso durante muito tempo e agora está querendo mudar a conversa por conta das eleições, né? Mas a pauta será econômica, tanto com um quanto com o outro. O que vai mudar é que algumas pautas culturais, ideológicas, deverão ser apresentadas caso o Arthur Lira ganhe a eleição. O que Baleia Rossi já disse que não vai mexer com isso. O Baleia Rossi é mais equilibrado, né, mas disse que não vai mexer com isso. Nunca se viu
na história desse país, tanta influência do Executivo numa eleição da Câmara dos Deputados como essa agora. É algo impressionante. O governo está fazendo de tudo, a presença é maciça, né, do Executivo interferindo diretamente na eleição da Câmara dos Deputados. Interferindo mesmo, com cargos, né, oferecendo com emendas e cargos, para poder ter um número enorme aí de deputados a favor do candidato do governo, que é o Arthur Lira. Bolsonaro sabe que esse é o caminho que ele tem para poder, de certa forma, conseguir aprovar algumas coisas na Câmara dos Deputados, até porque ficou travado por muito tempo por conta de Rodrigo Maia, que é opositor e sempre vai continuar na oposição, e a gente sabe disso, né? E essa é uma preocupação que o governo está tendo para poder fazer com que o Arthur Lira seja continue sendo favorito e ganhe a eleição. Só que, como o processo é sigiloso, né, o voto é secreto e não é aberto, muitas traições podem acontecer. Mas de um lado e de outro. Né? Tanto de um lado e quanto do outro. Onde é que está o pivô central que pode... Como que chama, Lúcia? Fiel da balança, né? Fiel da balança. Fiel da balança, que pode pender tanto para um lado como para o outro. O Partido dos Democratas, que é o próprio partido do Rodrigo Maia, que tem 30 deputados, né? E boa parte dos deputados não se sabe quem vai votar. Liberou a bancada. Liberou a bancada. Sabia, né? Sabia, exatamente. Então, você pode ter vários deputados que possam não votar a pedido do presidente com o Arthur Lira, passem a votar a pedido do Rodrigo Maia no Baleia Rossi. Então, não se sabe o que pode acontecer. Mas o contrário pode também, ter, é verdadeiro. Também é verdadeiro. Também é verdadeiro. Podemos ter porque uma surpresa. Porque só liberou a bancada, porque é o seguinte, se todos fossem votar no Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, eles não iam liberar a bancada, né? Iam fechar o apoio em cima do candidato vamos dizer, da oposição, né, do Baleia Rossi. O DEM ia fechar o apoio, não fechou, liberou a bancada. É uma divisão lá dentro. E tem um detalhe importante, uma divisão lá dentro dos só para democratas. finalizar, tem um detalhe importante nisso tudo, que o governo está liberando muitas emendas, muitos recursos para os estados, justamente para ter voto, né, para poder ganhar, fazer com que o seu candidato, Arthur Lira, ganhe a eleição, né? E existe uma pressão grande em relação aos pedidos de impeachment, são 62. 62 né? pedidos. E existe uma pressão ao Maia para que acate logo e outro grupo que fala para não acatar. Então, está todos pressionados. Com teor de crime de responsabilidade, todos eles, né? O Lula teve vários pedidos de impeachment, o Dilma também, todos praticamente tiveram, né? Mas o que me chama a atenção é assim, dentro desse sistema, que é um sistema que eu particularmente acho que não é democrático, até porque essa política de presidencialismo de coalizão é ruim. É corrupção, gente, né? É corrupção, mas é assim, infelizmente. Agora, poderia mudar, né? Mas, por exemplo, agora seria uma grande oportunidade, por exemplo, dos nossos representantes, deputados federais, senadores, de articular recursos para o Estado do Mato Grosso, no sentido, inclusive, de viabilização do VLT. Para pensar, o quanto que Mas eles parece que já receberam do candidato do governo, né, do deputado Arthur Lira, promessa de indicar cargos federais aqui no Mato Grosso. Sim. Não é isso? Fora essa questão que você falou aí, de liberar as emendas. Aí a pessoa fala assim, não, mas a emenda é impositiva. Só que o seguinte, ela é impositiva, o pagamento é obrigatório, mas o seguinte, se a pessoa não for tão amiga, tão próxima, né? Ela demora bastante para sair, né? Sai em conta-gotas, né? Pois é. Tem gente aí que já conseguiu receber todas as emendas, né? Conseguiu receber todas as emendas. Tem uma participação aqui. E no Senado... Pois não. Sim. E com relação a esse toma lá da cá, né? Os postos da mesa diretora no Senado também já viraram moeda de troca. O Senado está mais tranquilo. Que é muito importante também. Agora esse envolvimento, né? Esse envolvimento aí do governo federal, do Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro nessa eleição lá da Câmara, você colocava aqui as reformas, né, que são necessárias para o país. Mas esse não é o principal foco para que o governo federal, o Palácio do Planalto, esteja assim no olho do furacão desta eleição. A maior preocupação é o que vocês falavam agora há pouco aqui. A maior preocupação é sobre ser aceito ou não um pedido de impeachment contra
o presidente Sim. Jair Bolsonaro, né? Essa é a grande preocupação, né? Não é nem em relação a essas reformas, mas resta uma preocupação aí. O seguinte, os deputados, né, ou não todos, né, mas a maioria, né, uma grande parte, não vou nem dizer a maioria, mas uma grande parte dos deputados, a gente sabe a qual combustível eles são movidos, né, com qual combustível eles são movidos, né? Sim. Um fala assim, olha, você faz isso que eu te dou aquilo, não é isso? É uma relação comercial, né? Lá atrás chamavam isso do quê? De escambo, é isso? É isso, professor? Troca. Escambo. É uma troca, não é isso? Né? Aí a pergunta aqui é a seguinte, essa cobrança dos parlamentares que vão votar no candidato do governo porque receberam promessa de cargos, de verbas, né? Receberam promessa disso e daquilo, essa cobrança ela não para aqui não. Ela não para com o final da eleição lá na Câmara dos Deputados. Vão continuar cobrando. A pergunta é, o governo terá condições de pagar toda essa conta? Porque senão é o seguinte, pode ter um efeito contrário nisso. Pode ter um efeito contrário disso. Quem votar com o governo hoje poderá pular do barco amanhã, se não tiver os seus pleitos e os seus pedidos atendidos. Aí você tocou num ponto-chave, porque o nosso telespectador mandou aqui uma participação interessante para ser comentada rapidinho. Bom dia, senhores. Tenho certeza que Arthur Lira ganha. Ganhando, poderemos ver Bolsonaro governar sem interferência do STF, da própria Câmara, da Câmara tentando governar o país? Será mesmo? Será que depois no poder muita coisa não muda? Eu particularmente acho que ficará bem mais flexível, bem mais confortável para o governo federal, caso o Arthur Lira ganhe. Pois é, mas até quando? Essa é a pergunta. Eu falo, o poder, depois que a pessoa entra no poder, no caso o Arthur Lira, e aí, será que não muda? Todo apoio ao governo Bolsonaro, quem construiu praticamente na Câmara durante todos esses anos, após a eleição do presidente, foi Arthur Lira. Arthur Lira fez todas as articulações, né? Então, eu acredito particularmente que o Arthur Lira, como presidente da Câmara, nós teremos uma Câmara mais voltada para os interesses do governo federal, ou seja, das pautas que o governo tem interesse em aprovar, que estavam todas travadas na mão do Rodrigo Maia. Simples assim. Isso vai ser um puxadinho do governo federal, que seja, entendeu? Mas tudo indica que vai ser, né, se continuar desse jeito. A gente acompanhou aqui no início da notícia de frente o cabo Daciolo, né? Uhum. É isso? Falando lá do portão do inferno, né? Mas cabe nesse assunto também, porque é o seguinte, porque todo governante ele tem uma tentação assim, que ele não consegue conter isso, né? De ter um poder legislativo manso, né? Manso. Né? Porque você que tem um poder legislativo que só diga amém. Eu não estou falando apenas do governo federal, não. Aqui mesmo. Isso ocorre nos municípios, nos estados, né? Eles se elegem, né, para o executivo e é o seguinte, eles querem dominar o poder legislativo, né? A oposição incomoda essas pessoas, né? Agora é o seguinte, para a sociedade, é bom que o executivo, de forma geral, ele possa ser cobrado também. Ele possa ser cobrado, porque aí a sociedade é que se beneficia com isso. Exatamente. Né? Quer dizer, porque a oposição, ela é positiva. Sim, porque ela ajuda. Quando ela é oposição, porque é o bom. Seguinte, porque não querer oposição, não ter oposição, é muito ruim. Porque a oposição constrói, gente. A oposição constrói. O problema é a questão, não é você ser oposição, beleza. O problema é que você tem gente do contra, que é muito diferente. Vou remeter aqui a algo bem recente, né? Por exemplo, não conseguiríamos o avanço que tivemos, inclusive do governo federal, na própria questão da vacina, se não houvesse se tivesse o seguinte, se tivesse alguém obediente lá na Câmara batendo continência para o governo. Vou te dar um outro exemplo. Então é o seguinte, esse é um exemplo.
né? Esse é um exemplo. Né? Vou te dar outro, auxílio emergencial. O auxílio emergencial nasceu na proposta do Paulo Guedes por R$200, 200 e pouco. É a primeira proposta. Se não fosse a oposição, não teria aumentado. Aí a Câmara colocou 500. Foi. O governo, para não concordar com a Câmara, colocou 600. Mas para cima, né? Não, exatamente. Né? Olha, o que foi bom. O pessoal aqui, para trocar de assunto, o pessoal aqui está perguntando muito sobre a Previdência. E aí, quer que a gente comente um pouquinho, pessoal? Olha, Lúcio, o Supremo votou a favor de manter 9,5% da Previdência da Polícia Militar e dos Bombeiros, mas aqui em Mato Grosso insistem em cobrar os 14% da Previdência, porque o governo não cumpre decisão do Supremo. Aí tem mais gente perguntando, Lúcio, como ficou o desconto da Previdência? O meu desconto foi de R$450. Abraço, Ednei, do CPA 4. E aí são duas questões, né? Uma questão lá dos bombeiros, né? E dos policiais militares, né? Que seria acompanhando o que foi aprovado, né? Na versão nacional da reforma da Previdência, de 9%, né? O governador de Mato Grosso fez diferente, apesar de ter combinado lá com os presidentes das duas corporações, né? Com os comandantes das duas corporações, com o comandante lá dos bombeiros e com o comandante da Polícia Militar, de que ia prevalecer o que foi decidido em Brasília, mas depois mudou de ideia e passou a ser 14%, e essa é uma questão que está sendo discutida judicialmente. Sobre o outro caso, o caso dos aposentados e dos pensionistas, vai parar na Justiça também. Vai parar na Justiça porque a Assembleia aprovou, né, a isenção dos aposentados, de quem ganha até o teto do INSS, de R$6.100, né? A Assembleia aprovou, só que o governador Mauro Mendes já vetou, né? Já vetou, e isso daí, com certeza, por exemplo, a Assembleia Legislativa vai derrubar o veto, pelo menos esse foi o compromisso aí que os deputados assumiram, de derrubar o veto, até porque não pode ser diferente, não é? Porque o governador vetou, mas a maioria esmagadora, foi quase unanimidade, eles aprovaram ali a isenção dos aposentados. Então vão derrubar o veto. Vão derrubar o veto e aí vai para a Justiça. Aí o governo vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral do Estado já verbalizou isso e só diz o seguinte, olha, só estou aqui aguardando a determinação do governador, ou seja, a ação já está até pronta. Infelizmente, enquanto isso, continua o desconto. E aí a Assembleia, e continua o desconto. E aí a Assembleia diz que também vai debater judicialmente com o governo nessa questão. Porque o que o governo diz, o discurso do governo, nós já falamos aqui, é de que, olha, não pode, teve vício de iniciativa, isso é inconstitucional. Mas tem também quem pensa diferente, não é? O deputado Lúcio Cabral, que é o autor dessa PLC número 36, né, projeto de lei complementar, falou, olha, não é inconstitucional coisíssima nenhuma. Na realidade, este PLC, ele corrige uma inconstitucionalidade do próprio governo, que colocou esse desconto de 14% para os aposentados que ganham até o teto do INSS, quando a versão nacional da reforma da Previdência disse o contrário. Até esse teto do INSS não é para ser cobrado. E o Nayara me mostrava agora há pouco aqui uma mensagem de um telespectador, Ednei, se não me falha a memória, falou, olha, descontaram R$450, né, do meu vencimento. Bom, ele deve ganhar em torno, então, de R$3.000 e poucos reais, não é isso? Porque se fosse R$3.000, daria R$420 de desconto, né? Então, se ele descontou 450, ele deve ganhar um pouco mais aí de R$3.000, né? Deve ganhar em torno de R$3.500, R$3.600, né? Que é o seguinte, esses aposentados que vão ter esse desconto, e que estão tendo, né, esse desconto de 14%, a maioria, mais de 80%, são da área de educação e eles ganham de R$3.000 a R$4.000, a maioria desses aposentados aí que serão prejudicados com esse desconto aí de 14%. Certo, vamos para mais um intervalo, agora às 7h06, a gente já volta com a notícia de frente.